Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Estratégia na OAB. Meu nome é Gustavo Machado, sou professor de Direito Constitucional e tenho aqui a missão de ajudá-los a passar na prova da OAB, que tem ficado cada vez mais difícil, mas tenho certeza que com essa nossa revisão que nós vamos fazer a partir do estudo de questões de provas da OAB, vocês vão ter sucesso, tenho absoluta convicção disso. Eu sou procurador do DF, sou advogado também aqui em Brasília, e leciono Direito Constitucional já há bastante tempo, em vários cursos aqui. E eu digo que o Direito Constitucional é a matéria mais importante que você tem. Por quê? Porque Direito Civil vai cair, Constitucional, Processo Civil, Tributário, Administrativo. Então, o Constitucional, apesar de não serem tantas questões assim na prova da OAB, se você pegar o conjunto da prova, tem muito mais questões de Direito Constitucional escondidas ali dentro. Mas venham comigo, tenho certeza que com essa revisão aqui, vocês vão chegar lá na prova muito melhor preparados. Eu vou usar as questões meio como pano de fundo para a revisão da matéria. Então, mais do que ficar muito preso às questões, o que a questão está pedindo, é óbvio que o objetivo aqui é desvendar um pouco a FGV, mas, independentemente disso, o interessante aqui é realmente fazer uma boa revisão para a sua prova, tá certo? Vamos lá? Bem, o primeiro ponto da aula de hoje é concepções, normas, elementos e classificações de Constituição. Eu começo com uma questão aqui do CESP de 2010, do Ministério Público de Rondônia. Professor, mas a prova é da OAB. Tudo bem, mas como não tem uma questão da OAB ainda tão clara sobre esse assunto, conceito de Constituição, e que é um tema tão importante, e com certeza vai cair a qualquer momento, essa questão aqui vai mostrar bem o que a gente precisa saber sobre esse tema. Essa questão diz o seguinte: o legado de Carl Schmitt, considerado expoente da acepção jurídica da Constituição, consistiu na afirmação de que há, nesse conceito, um plano lógico-jurídico, em que estaria situada a norma hipotética fundamental, e um plano jurídico positivo, ou seja, a norma. Bem, sobre esse tema, concepções de Constituição, conceito de Constituição, há três concepções básicas que são as mais recorrentes nas provas de concurso público em geral. Vamos ver essas concepções. Bem, nós podemos começar com a concepção sociológica de Constituição. A concepção sociológica é atribuída a um doutrinador que vocês precisam saber o nome, que é Ferdinand Lassalle. O que diz Ferdinand Lassalle? Bem, Ferdinand Lassalle é um sociólogo, ele escreve o seu livro A Essência da Constituição ali no século XIX, é o auge da sociologia. Lassalle, então, vai definir a Constituição como o somatório das forças reais de poder. Bem, mas o que é isso? O que é somatório das forças reais de poder? Para Lassalle, meus amigos, a Constituição é aquela Constituição real, a Constituição efetiva, aquela que existe na prática. Ele vai dizer, e já vi questões cobrando isso, que a Constituição escrita, essa que vocês devem estar aí aberta, é uma simples folha de papel, nada além disso. Porque a Constituição real, a Constituição verdadeira, é aquela que a gente vivencia na prática, a partir do somatório das forças reais de poder. Então, Lassalle vai dizer, por exemplo, que o salário mínimo no Brasil não é o salário mínimo previsto no artigo 7º, inciso 4 da Constituição, que permite... que tem que garantir saúde, educação, moradia, lazer, cultura, etc., para você e para sua família. Claro que não é esse o salário mínimo constitucional. O salário mínimo constitucional é esse que nós vivemos na prática, que a gente sabe que não dá para isso tudo. Então, Lassalle parte de uma concepção real de Constituição, Constituição efetiva, Constituição como somatório das forças reais de poder. Essa é uma concepção importante. A segunda concepção importante de Constituição é a concepção política. A concepção política é atribuída a um doutrinador, e é preciso saber o nome dele também, chamado Carl Schmitt. O que é a Constituição para Carl Schmitt? Constituição na concepção política. Constituição para ele é a decisão política fundamental de um povo. Bem, por isso também a teoria dele é conhecida como teoria decisionista. Decisão política fundamental de um povo. Para Carl Schmitt, também, a Constituição não se confunde com aquele texto constitucional.
Não, Carl Schmitt vai dizer o quê? Que a Constituição é decisão política e não simplesmente aquele texto que está ali. Naquele texto da Constituição, muita coisa é decisão política fundamental. O quê, professor? Organização do Estado, separação dos poderes, direitos fundamentais. Isso é decisão política fundamental, mas nem tudo que está lá é decisão política fundamental. Então, Carl Schmitt, inclusive, faz uma distinção entre texto constitucional e Constituição. Carl Schmitt faz essa distinção entre texto constitucional e Constituição. Nem tudo que está no texto constitucional é Constituição, porque Constituição é só a decisão política fundamental de um povo. Bem, Carl Schmitt teve um grande adversário ideológico, até porque Carl Schmitt foi considerado um teórico, né, do nazismo. Querendo ou não, a teoria de Carl Schmitt contribuiu muito para o nazismo. E Kelsen, que vem aí nossa próxima concepção de Constituição, ele foge, né, da Alemanha, da Áustria, justamente fugindo do nazismo, vai para os Estados Unidos, onde ele consegue desenvolver bem a sua teoria. Kelsen vai desenvolver uma teoria que o nome do livro dele, né, nos ajuda muito, que é a teoria pura do direito. Ou seja, ele vai desenvolver uma concepção do direito que deve ser estudada apenas do ponto de vista jurídico. Para ele, o que é política, o que é sociologia, o que é religião, o que é psicologia, o que é história, nada disso interessa para o estudo do direito. Para ele, nós devemos estudar o direito enquanto norma, do ponto de vista lógico-formal. Então, comigo, nossa terceira concepção é a concepção jurídica, atribuída ao maior doutrinador que o mundo já viu, muito provavelmente, que é Hans Kelsen. O que é a Constituição para Kelsen? Lembra daquela pirâmide que você estudou lá na faculdade? Pois é. A gente lembra que Kelsen disse que, se pudermos organizar as normas numa pirâmide, a Constituição Federal está lá em cima, está no ápice dessa pirâmide. Então, nós podemos dizer que a Constituição Federal é o fundamento de validade de todas as normas do ordenamento jurídico. Funciona assim, essas normas jurídicas aqui buscam seu fundamento de validade na norma jurídica superior. Estas normas jurídicas aqui buscam seu fundamento de validade na norma jurídica superior. E quem está lá no ápice? A Constituição Federal. Então vejam como é uma concepção lógico-formal. A Constituição é o fundamento jurídico de validade de todas as normas do ordenamento jurídico. E qual é a norma que serve de fundamento de validade para a Constituição? Aí Kelsen dá aquela complicada, né? Dizendo que essa norma ela é epistemológica, ela deve ser pressuposta, etc., mas não é objeto aqui do nosso tema. Então vejam como resolver a questão agora, ficou fácil. Olha, o legado de Carl Schmitt, considerado expoente da acepção jurídica da Constituição, vejam só, Carl Schmitt, concepção política. Voltando, o legado de Carl Schmitt, considerado expoente da acepção jurídica da Constituição, errado, ele é o expoente da concepção política, a acepção jurídica é Kelsen, consistiu na afirmação de que há, nesse conceito, um plano lógico jurídico, em que estaria situada a norma hipotética fundamental e um plano jurídico positivo, ou seja, a norma. Está dizendo aqui da concepção jurídica de Constituição que é atribuída a Kelsen, não a Carl Schmitt, portanto, questão errada. Vejam que com isso, então, nós matamos essa matéria. Fizemos aqui uma revisão de tudo que pode cair na sua prova. Essas questões geralmente são simples. Normalmente eles vão trocar um por outro. Vão dizer que Kelsen entende que Constituição é somatório das forças reais de poder, não é Kelsen, é La Salle, etc. Eles vão trocar. Provavelmente é assim que vem essa questão, uma questão para você faturar na prova. Certo? Seguindo. Tem uma questão que é do CESP, mas OAB é de 2006. O parágrafo único do artigo 4º da Constituição da República estabelece que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse dispositivo constitucional constitui uma. Bem, aqui essa questão está querendo que você saiba aquela classificação clássica do professor José Afonso da Silva de norma de eficácia plena, norma de eficácia limitada, norma de eficácia contida. O professor esqueci tudo sobre isso. Não, vamos lá, o objetivo aqui é revisar. Rapidinho,
o que o professor José Afonso da Silva diz? Ele pega as normas constitucionais e começa a classificá-las pela aplicabilidade que essas normas possuem e pela eficácia que elas possuem também. E ele vai dividir essas normas da seguinte forma. Vejam, para eles, algumas normas possuem aplicabilidade imediata. A letra é assim mesmo, viu, gente? É ruim demais. Bem, mas aplicabilidade imediata. O que o professor José Afonso da Silva vai dizer? Vai dizer que essas normas podem ser de dois tipos. Ou elas são de eficácia plena, ou elas são de eficácia contida. As normas de aplicabilidade imediata são aquelas que têm aptidão para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição, independentemente de regulamentação infraconstitucional. Desde a entrada em vigor da Constituição, desde que essa norma foi colocada na Constituição, ela tem aptidão para produzir todos os seus efeitos, independentemente de regulamentação infraconstitucional. Elas podem ser de eficácia plena ou de eficácia contida. As normas de eficácia plena são aquelas que não dependem de regulamentação infraconstitucional, porque são de aplicabilidade imediata, e o legislador infraconstitucional não pode reduzir o alcance dessas normas. Por exemplo, não haverá tortura no Brasil, nem tratamento desumano ou degradante. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Vejam, são normas de eficácia plena. O legislador infraconstitucional não pode reduzir o alcance dessa norma, certo? E as normas de eficácia contida? As normas de eficácia contida, atenção, elas também possuem aplicabilidade imediata. Elas também têm aptidão para produzir todos os seus efeitos, independentemente de regulamentação infraconstitucional. A diferença é que as normas de eficácia contida podem ter o seu alcance limitado pelo legislador infraconstitucional, desde que observado o interesse público, desde que observada a proporcionalidade. Mas o legislador infraconstitucional pode diminuir o alcance da norma, apesar dela poder produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Como assim? Exemplo clássico, né? Liberdade de profissão. A Constituição diz lá no artigo 5º que você pode exercer qualquer profissão. Você pode ser eletricista, pode ser mecânico, pode ser o que você quiser. Mas a Constituição diz, é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, vírgula, podendo o legislador regulamentar determinadas profissões. Então vejam, aquilo que o legislador não regulamentou, liberdade total. Aquilo que o legislador regulamentou, aí, veja, o legislador restringe o alcance da norma, então você tem que observar o que o legislador dispôs. Por exemplo, para ser médico precisa ser formado em medicina, para ser advogado você precisa ser bacharel em direito e passar na prova do OAB. Veja, aí o legislador produziu normas que limitaram o alcance da norma. Qual norma? A liberdade de profissão. Certo? Comigo aqui. Bem, além das normas de aplicabilidade imediata, aquelas que podem produzir todos os seus efeitos independentemente de regulamentação infraconstitucional, nós temos também as normas de aplicabilidade mediata, que são o quê? São aquelas normas que não têm aptidão para produzir todos os seus efeitos sem regulamentação infraconstitucional. Não é que elas não produzem efeitos sim, e efeitos importantes, como auxiliam na interpretação da Constituição, revogam a legislação em contrário, são parâmetros dentro do controle de constitucionalidade, etc. Mas aqui, elas não têm aptidão para produzir todos os seus efeitos sem regulamentação infraconstitucional, certo? As normas de aplicabilidade imediata, também chamadas de normas de eficácia limitada, podem ser de dois tipos. Podem ser normas programáticas ou de princípios programáticos, ou podem ser normas de princípio institutivo. As normas programáticas são aquelas que estabelecem objetivos, que estabelecem metas, que estabelecem parâmetros, diretrizes que o Estado precisa alcançar. Então, toda vez que você encontrar a Constituição
você verificar que a Constituição está estabelecendo uma meta, um objetivo, uma diretriz para o Estado seguir, ali a gente está diante de uma norma programática. É diferente das normas de princípio institutivo, que são as normas que prevêem a criação de um órgão, de uma entidade ou de um instituto jurídico. Essas normas são de princípio institutivo. Por exemplo, a DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é uma norma de princípio institutivo. A Constituição vai dizer lá no artigo 102 o quê? A lei regulamentará a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vejam, a Constituição previu a criação do instituto jurídico, que é a DPF. Uma norma de aplicabilidade imediata, de eficácia limitada. Ela só vai conseguir produzir todos os seus efeitos depois que houver regulamentação infraconstitucional. Lembrou? Bem, vamos voltar para a questão. A questão, então, está trazendo o artigo 4º. O artigo 4º estabelece o quê? Que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É uma norma, então, que estabelece um objetivo, estabelece uma diretriz. A República Federativa do Brasil vai buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Se estabelece um objetivo, ela está criando o quê? Uma norma de eficácia limitada. De princípio institutivo? Não, de princípio programático. Está criando um programa, um objetivo, uma meta que precisa ser alcançada. Então veja a alternativa A. É uma regra de eficácia limitada, uma vez que a sua aplicabilidade depende da edição de normas de caráter infraconstitucional. Perfeito, letra A, correto. Bem, letra B. Uma norma, um princípio de eficácia contida? Não, é de eficácia limitada, como nós já vimos. É uma norma programática? Sim, que estabelece para o Estado o dever de envidar esforços para concretizar os seus preceitos? Sim, a letra C está correta. Bem, professor, e aí? Estamos diante de dois itens corretos numa mesma questão? Bem, gente, essa é uma grande dificuldade que os candidatos possuem em provas de concurso público, em prova do AB. Eu sempre digo isso para meus alunos, às vezes é muito errôneo o aluno imaginar que as provas vão estar maravilhosamente bem feitas, ou que sempre vai ter um item correto, os outros errados. Não é assim que faz prova objetiva. Prova objetiva, muitas vezes, você tem que fazer pelo mais correto, pelo mais errado, um juízo de probabilidade mesmo. O item A está errado? Não, o item A não está errado. Uma regra de eficácia limitada. É uma regra de eficácia limitada, uma vez que sua aplicabilidade depende da edição de normas de caráter infraconstitucional. Sim, depende da edição de normas de caráter infraconstitucional, sim. Mas a letra C diz, é uma norma programática, que estabelece para o Estado o dever de envidar esforços para concretizar os seus preceitos. O item C está mais correto. Por quê? Porque é uma norma de eficácia limitada, sim, mas é uma norma de eficácia limitada de princípio programático, ou uma norma programática, que estabelece para o Estado o dever de envidar esforços para concretizar os seus preceitos. Então vejam, aqui a sua dúvida entre o item A e o item C é absolutamente pertinente, mas qual que é a orientação? Marca o mais correto. Você está diante de uma norma de princípio institutivo aqui? Não, você está diante de uma norma de princípio programático. É um objetivo que a República Federativa está buscando. Então, pelo mais correto aqui, a alternativa é a letra C. E o item D? É um dispositivo normativo autoaplicável. Não, esse dispositivo não é autoaplicável, ele é uma regra de eficácia limitada, como nós vimos. Então, aqui, uma questão que, para mim, inclusive, seria facilmente anulável, mas por esse juízo de mais certo ou mais errado, ficamos com a letra C. Bem, seguindo. CESP, Exame de Ordem Unificado 2009. De acordo com a classificação das Constituições, denomina-se dogmática a Constituição que? Letra A. Bem, o que é uma Constituição dogmática? Letra A. Contém uma parte rígida e outra flexível e sistematiza os dogmas aceitos pelo direito positivo internacional. Lembrando, o que é uma Constituição rígida? É aquela Constituição que prevê um processo legislativo bem mais rigoroso para alteração das normas constitucionais que o processo legislativo para alteração das normas infraconstitucionais. Ou seja, para alterar a Constituição é bem mais difícil que alterar uma lei comum. Para alterar a nossa Constituição, por exemplo, você precisa da iniciativa de 1/3 dos membros da Câmara ou de um terço dos membros do Senado, etc.
Uma lei ordinária e uma lei complementar, basta um deputado, basta um senador para apresentar esse projeto de lei. O projeto de emenda constitucional precisa ser aprovado em 2 turnos de votação, um projeto de lei ordinária pode ser aprovado em 1 turno só. Então, vejam, para alterar a nossa Constituição é muito mais difícil que alterar nossas leis. Então, nossa Constituição é rígida. O que é uma Constituição flexível? É aquela que não traz essa distinção. Da mesma forma que você altera a lei, você altera a Constituição. Não há distinção no processo legislativo para alterar uma ou outra. A nossa Constituição, uma Constituição dogmática é aquela que contém uma parte rígida e outra flexível? Não. A Constituição que contém uma parte rígida e outra flexível é a Constituição semi-rígida ou semi-flexível, que o único exemplo conhecido na doutrina é a Constituição Brasileira de 1824. Uma parte da Constituição de 1824 podia, né, ser alterada da mesma forma que se altera as leis comuns, e a outra parte da Constituição não. Para ser alterada, precisava de um processo legislativo mais rigoroso. Então, isso não tem nada a ver com Constituição dogmática. Item B. Sistematiza os dogmas sedimentados pelos costumes sociais e, também conhecida como costumeira, é modificável por normas de hierarquia infraconstitucional, dada a rápida evolução da sociedade. Não, o item B aqui está descrevendo uma Constituição não escrita, uma Constituição histórica, aquela que é formada ao longo do tempo pelos costumes da sociedade, por normas esparsas, por decisões judiciais esparsas. Não está definida aqui uma Constituição dogmática, que logo nós vamos ver o que é. Letra C. É elaborada necessariamente por um órgão com atribuições constituintes e, somente existindo na forma escrita, sistematiza as ideias fundamentais contemporâneas da teoria política e do direito. Bem, o item C está correto. O item C está definindo uma Constituição dogmática, mas eu gosto de dizer que advogado não fala, né, tirei o pau no gato, ele fala, arremessei o bastão no felino. O advogado conversa assim. Então aqui ele está usando uma linguagem assim bem complicada para dizer uma coisa simples. Constituição dogmática é aquela que tem data de nascimento. A Constituição Brasileira de 88, nasceu no dia 5 de outubro de 1988. É aquela Constituição que foi criada por um órgão constituinte e você sabe a partir do momento que aquelas normas começaram a produzir efeitos. Você sabe a partir do momento que aquela Constituição entrou em vigor. Ao contrário da Constituição histórica, que é aquela que vem sendo construída paulatinamente ao longo dos séculos, a Constituição dogmática não, ela tem data de nascimento. Você sabe a partir de quando aquelas normas passaram a vigorar. Então, letra C, correta, é isso que a letra C está dizendo. Por fim, o item D diz o seguinte: somente pode ser alterada mediante decisão do poder constituinte derivado, sendo também conhecida como histórica. Letra D está incorreta. A Constituição que somente pode ser alterada mediante decisão do poder constituinte derivado é a Constituição rígida, não tem nada a ver com a Constituição dogmática. Próxima questão, bem simples aí, é uma questão do TRT, da 23ª Região, para juiz, mas uma questão bem simples que pode cair aí na sua prova do AB. Que diz o seguinte: a respeito da classificação das Constituições e dos elementos que são revelados pela estrutura normativa da Constituição, teoria da categoria dos elementos constitucionais, de acordo com a doutrina, assinale qual das alternativas abaixo contém uma afirmação falsa. Está pedindo aqui uma lição clássica do professor José Afonso da Silva sobre os elementos da Constituição. E lendo os itens, nós já conseguimos lembrar quais são as lições do professor José Afonso da Silva. Vem comigo. Letra A. Elementos orgânicos são as normas que regulam a estrutura e organização do Estado e do poder. Perfeito, correto. Isso mesmo, elemento orgânico. Letra B. Elementos de estabilização constitucional são os que acham consubstanciados nas normas que estabelecem regras de aplicação das Constituições, como o preâmbulo e as disposições constitucionais transitórias. Falso. A Constituição está descrevendo aqui o que a gente chama de elementos formais de aplicabilidade e não elementos de estabilização constitucional. Então, letra B está falsa, é o item que você tem que marcar. Alternativa C. Elementos limitativos correspondem às normas que consubstanciam o elenco dos direitos democráticos e dos direitos fundamentais do homem e respectivas garantias constitucionais. Correto, estes são os elementos limitativos. Aquelas normas que servem de escudo do cidadão
contra o Estado, como os direitos e garantias fundamentais. Letra D. As constituições podem ser classificadas como materiais ou formais quanto ao conteúdo. Correto. Constituições materiais são aquelas que somente possuem normas tipicamente constitucionais. Formais, aquelas que possuem normas que não se limitam às normas tipicamente constitucionais. A Constituição Brasileira de 88 é uma Constituição formal. Por exemplo, na Constituição Formal de 88, você tem o artigo 242 da Constituição, que diz que o Colégio Pedro I vai continuar na órbita federal. Veja, uma norma que não tem conteúdo tipicamente constitucional. Quais são as normas que têm conteúdo tipicamente constitucional? Aquelas que definem a organização do Estado, aquelas que definem, que tratam da separação dos poderes, aquelas que tratam dos direitos e garantias fundamentais, e para alguns, como por exemplo Luiz Roberto Barroso, normas programáticas também seriam normas tipicamente modernas dentro da concepção moderna de Constituição. Certo? Seguindo, as constituições podem ser classificadas como materiais ou formais quanto ao conteúdo, certo? Escritas ou não escritas quanto à forma, correto? Constituições escritas são aquelas que estão consubstanciadas em um único documento, não escritas aquelas que não estão consubstanciadas em um único documento. Quanto à forma, nossa Constituição aqui com divergência, se cair na prova do AB ainda marca que é escrita, mas tem divergência. Porque existem outros documentos, né, além do texto da Constituição Federal de 88, que são Constituição. Por exemplo, as emendas, alguns dispositivos de emendas constitucionais, o Tratado sobre os Direitos dos Deficientes Físicos foi incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. São documentos que têm natureza constitucional, mas que não estão sistematizados na Constituição Federal de 88, naquele texto da Constituição Federal de 88, certo? E dogmáticas ou históricas, quanto ao modo de elaboração, certo? Nós já vimos, dogmática é aquela que tem data de nascimento, aquela que a gente sabe quando entrou em vigor. Histórica é aquela Constituição que vem sendo criada ao longo do tempo, dentre outras classificações mencionadas na doutrina. Certinho esse item. Último item aí, o item E. Elementos socioideológicos consubstanciam-se nas normas que revelam um caráter de compromisso das constituições modernas entre o Estado individualista e o Estado social intervencionista, como as normas que, na Constituição da República de 88, regulam a ordem econômico-social. Perfeito, está definindo aí de forma tranquila os elementos socioideológicos. Alternativa incorreta, então, alternativa B. Certo, meus amigos? Bem, essa é a nossa primeira aula de constitucional. Tem muita coisa por vir, muita coisa interessante. Aguardo vocês. Até lá!